Bom, e dando sequência aqui na nossa cobertura do noticiário no Morning Show, olha, o Palácio do Planalto escolheu Paulo Pimenta, atualmente no comando da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para a função de ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, uma espécie de tsar do Rio Grande do Sul, temporário, né? Tsar se referindo ao Império Russo do passado, né? Plenipotenciário e com poder de decisão bem amplo, né? Nesse momento, o Laércio Portela, que já atuou na comunicação dos primeiros mandatos do presidente Lula, vai assumir interinamente o posto do Paulo Pimenta, que está no olho do furacão e está sendo talvez uma das vozes mais vocais aí do que para ele seja combate de fake news, reprimir desinformações, mas para outros tantos sendo visto como ele botando o pé pelas mãos e confundindo críticas legítimas com a propagação de fake news, crime esse ainda sem tipificação no nosso ordenamento jurídico. Mano Ferreira. Pois é, no momento em que o país precisa de união e reconstrução, especialmente o Rio Grande do Sul... É o slogan do governo. Né? Seria interessante colocar nessa função um personagem que tivesse mais acima de conflitos, né? Vale lembrar, o Paulo Pimenta foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul e, portanto, foi um personagem que participou de uma certa forma da polarização política no Rio Grande do Sul. Na minha visão, bola fora, má decisão do presidente Lula, que deveria, por exemplo, na época que houve a crise do apagão lá atrás no governo Fernando Henrique, o ministro do gabinete de crise foi o Pedro Parente, que quem era? Era um técnico respeitado e que não era visto como um personagem político. Eu acho que, num momento como esse, seria muito importante que a autoridade centralizando a comunicação, mas não apenas isso, a coordenação de esforços fosse uma autoridade menos sujeita a polarizações no debate público, por uma questão de pacificação do país. Agora, uma vez tomada a decisão, tomara que ele recalibre as suas prioridades e, de fato, se preocupe com aquilo que, de fato, mais importa para aqueles gaúchos que estão sofrendo com toda essa crise. É isso aí, Pepe? Não, eu discordo do Mano completamente, né? Primeiro o seguinte, primeiro que não é momento de picuinha, não é momento de polarização política. Foi o que eu falei. Não é momento de criar coisas onde não tem, né? O Paulo Pimenta é um dos poucos ministros do Lula que é do Rio Grande do Sul. Ele é um jornalista respeitado, ele trabalha com política agrícola, conhece bem a questão da agricultura da região. E ele é uma pessoa hábil e uma pessoa da comunicação do governo. Ou seja, é uma pessoa central e importante. Que bom que ele está lá agora. Que bom que Lula colocou uma pessoa do governo no Rio Grande do Sul, no centro dessa tragédia. Que bom que é o Paulo Pimenta, o ministro da comunicação do governo Lula, e que bom que seja o Paulo Pimenta, um político hábil que conhece a realidade do Rio Grande do Sul. Me estranharia se fosse uma pessoa fora da realidade do Rio Grande do Sul. Então o Lula acertou em nomear o Paulo Pimenta como ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele entende a realidade, ele entende a agricultura do Rio Grande do Sul, ele entende a realidade do Rio Grande do Sul, e ele vai conseguir, sim, fazer uma comunicação boa, parar com esse negócio de divulgação de fake news e vai conseguir ser o centro, né, do governo dentro desse caos que, infelizmente, está no Rio Grande do Sul. E todo o meu apoio e toda a energia positiva ao Paulo Pimenta nesse momento difícil. Tomara que ajude a resolver e ajude a reconstruir o Rio Grande do Sul. O ministro Pimenta pode ter tomado atitudes absolutamente questionáveis, eu acho que isso é totalmente legítimo, mas o fato é que ele foi incumbido com essa tarefa e claro que a gente quer que ele possa desempenhar a nova função dele com toda habilidade e toda efetividade possível. Não é por aí, Telhada? Eu acredito que essa decisão tende a ser errada simplesmente porque, como o próprio Felipe comentou, lá no Rio Grande do Sul é uma situação de guerra, é uma situação de terra arrasada. Então, quem deveria estar próximo, auxiliando o governo, primeiro, uma pessoa alinhada para que o serviço transcorra de uma maneira harmoniosa. Segundo, alguém que conheça de crise. Deveria ser um secretário nacional de defesa civil. Telhada, vou só te interromper brevemente para anunciar aqui para você que está nos ouvindo aqui no Morning Show, 10 horas e 55 minutos no relógio. A gente está ouvindo o capitão Telhada comentando a nova posição do que o ministro Paulo Pimenta foi alçado para ser uma espécie de tsar
que vai controlar todas as ações, as coordenações, as articulações do governo federal e as ações no Rio Grande do Sul. Capitão Telhada, concluindo então teu raciocínio, por favor. Então, os ânimos estão aflorados. Por exemplo, o governador fez uma coletiva de imprensa e foi mal interpretado, como se estivesse protegendo o empresariado. É colocado o ministro que foi candidato a governador. É mais uma interferência na comunicação. Tudo isso é prejudicial para o povo que não precisa, nesse momento, de nada de polêmica, precisa de ajuda humanitária. Então, quem deveria estar sendo colocado como ministro excepcional seria alguém que conhece de crise, que conhece de emergência e que poderia, de fato, ajudar na solução de todo o caos do Rio Grande do Sul. Boa, Capitão Telhada.